A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos no 30º domingo do tempo comum. Estamos caminhando devagar para o final do ano litúrgico. Estamos a meditar o Evangelho de Marcos. O texto de hoje, queridos irmãos e irmãs, é Marcos 10, 46, 52. Naquele tempo, Jesus sai de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja novamente. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Vamos ouvir o que dizia Orígenes, o grande catequista da igreja. Ele dizia, lendo esse texto do Evangelho, que a multidão que deixa a cidade de Jericó com Jesus deixa seu mundo pequeno e fechado para o seguimento. Saem do mundo de si mesmos para a liberdade do reino, saem dos muros fechados para a liberdade. E Bartimeu encontra-se fora da cidade, por isso Orígenes traduz que eu veja como eu veja novamente. O homem que enxergara reduzida à cegueira e à mendicância, reduzida ao estar sentado à beira do caminho, tornou-se cego, já enxergara uma vez, nos dizer de Orígenes, já havia visto Jesus, já enxergara uma vez, havia sido tocado por Jesus, já havia ouvido a Jesus e já havia feito com ele um caminho, já fora discípulo seguidor, agora era cego e pedinte e estava ali apenas sentado à beira do caminho. Era o cego acostumado com os rumores da cotidianidade, os rumores, o movimento, o vento, as vozes, tudo tinha um ar de normalidade.
E ele sentado, acostumado com tudo, ele cego, de mãos estendidas, não vê mais os passantes. Gente que vai, que vem, que saúda, que pergunta, que dá esmola, que simplesmente passa. E ele reconhece os passantes na voz, no rumor dos passos, no perfume das vestes. E ele, conhecendo, reconhecendo, agradecendo, respondendo, mendigo e cego, sentado à beira do caminho. Sentado à beira do caminho, o filho de Timeu, Bartimeu, mendigo, pedinte, cego, está só, sem ser partícipe da multidão que sai com Jesus da cidade de Jericó. Vivendo da ajuda alheia, dependente, sentado à beira do caminho, ele está ali quase satisfeito com a sua cegueira, com a sua pobreza, esquecido do seguimento. Mas sentado à beira do caminho sempre ouve vozes, cantos, histórias, fica sabendo de tantos fatos e pessoas. E ali quase satisfeito, não querendo mais fazer o seu caminho, permanece à margem, pois parece mais fácil ser dependente, mendigo, cego. Viver da gratuidade dos outros. Viver dentro de um mundo fechado, sem luz, sem desafios do caminho, sem luz para indicar as contrariedades da vida. As contrariedades do caminho de quem deseja fazer o caminho da jovialidade, da cruz. Sentado à beira do caminho, ele havia perdido os olhos de sua alma. Não enxergava mais. Tornou-se um mendigo, havia perdido os olhos para a nobreza de sua alma, mas não perdera sua honra. São Marcos nos recorda o nome do cego e de seu pai, Bartimeu, o filho de Timeu. Orígenes nos lembra que Timeu significa Timé e significa honra. Então Bartimeu, o filho da honra. O filho da honra sentado à beira do caminho, ali sentado, pedindo, esmolando. O filho da honra vivendo da boa vontade dos outros, acostumado com a sua cegueira, mas porque de nobre estirpe, descendente da honra, ouve, de repente, o rumor de uma multidão, vozerio sem fim de gente que passava saindo da cidade. Os rumores, o movimento, os passos, as vozes, falam de uma presença inesperada, surpreendente, que arrasta multidões. Pergunta, interroga, deseja saber quem é. Jesus de Nazaré. Não havia ele saído da cidade com ele? Já não havia trilhado caminhos com ele? E é Jesus que passa. Sim, é Jesus que passa, o filho de Davi, por isso tem piedade de mim. E o grito insistente e alto incomoda. O repreende, mas o cego mendigo, o mendigo cego, grita mais forte, tão forte que seu grito ultrapassa, atravessa a multidão, o rumor, o vozerio, chega até Jesus. Afinal, ele é da mesma estirpe do filho de Davi, da mesma nobreza, possuidor da mesma filiação. Coragem, dizem, levanta-te, ele te chama. Jogando o manto, num pulo, num salto, vai até Jesus. E Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja novamente. E qual é a resposta de Jesus? Vai, a tua fé te curou. Jesus saiu com uma multidão da cidade de Jericó. Os que saem da cidade de Jericó saem do seu mundo estreito e fechado para perfazer o caminho com Jesus. Saem do pensar mundano, das seguranças e acomodações, do estar sentado à beira do caminho como cegos e mendigos. Os que saem de Jericó desejam seguir, isto é, viver da palavra, da presença de Jesus. Por isso, o seguem pelo caminho encaminhando. São os que se deixam guiar por Jesus, pela sua palavra, pelo Logos, nos diz o pensador, o catequista Orígenes. O cego sentado às portas da cidade já havia saído da cidade. Jesus, que lhe vem ao encontro, recorda sua nobreza, sua grandeza de caminhante, homem de passos, homem da luz, homem da riqueza, homem da autonomia. Por isso que ele grita: tem piedade de mim. Chamo, quanto mais vigoroso é o pedido da ajuda do pobre cego, tanto mais pronto e claro se manifesta o cuidado de Jesus para chamá-lo ao seguimento. Ele reage generosa, alegre, prontamente. O cego tem uma reação única de prontidão, joga fora o manto, desvencilha-se do manto. Diz Orígenes, desenrolando-se do seu manto, com um pulo vai até Jesus. O manto era seu abrigo, a sua casa.
Os moradores de rua têm o seu cobertor, seu manto, que é proteção contra o frio, a chuva, o sol, mas às vezes também contra a agressão dos outros. Quantas vezes eles perambulam com o cobertor nas costas, sentem-se mais seguros. Ele sai da sua morada, ele deixa para trás a sua casa, ele começa a ver e desvencilhar-se de tudo. Necessitado da alma, deseja continuar seu caminho, joga fora o manto da sua incapacidade, da sua acomodação, das tensões, da solidão. E na gratuidade de viver, segue a Jesus. Num salto, numa prontidão livre de sua acomodação, do seu fechamento, pode seguir, fazer o seguimento, tornar ao seguimento de Jesus. Ele pede a esmola dos olhos, torna-se o pedinte, o esmoler das coisas de Deus. A alma nobre, dedicada, sensível, decaída na pobreza do desânimo e da frustração, num pulo, de pé, prontidão, atenção, partida, torna-se livre. Parte e começa a caminhar e continua o seguimento. Um mendigo cego aceita o convite de deixar tudo. É um deixar tudo e voltar-se a Jesus. É um renascer, uma iluminação que recupera a vista, a visão. Que movimento extraordinário, queridos irmãos e irmãs, que nos apresenta o Evangelho de Marcos neste domingo. Nem parecia cego. Nos dizer de Orígenes, volta a enxergar de novo, ou poderíamos dizer, retorna ao caminho do discipulado. O grito que sai da sua alma o salva, o redime, e ele se torna seguidor de Jesus mais uma vez. Sai da sua paralisia, do estar sentado, acomodado, da sua cegueira, do seu já saber, do seu não se erguer, do seu ouvir dizer, do seu apenas saber, e salta para a sua responsabilidade, salta para dentro da liberdade, da gratuidade, da jovialidade de seguir Jesus. Ou como nos diz Mateus em uma outra passagem, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Salta para olhos novos, puros, transparentes, de água cristalina, que deixam ver Deus em Jesus. E São Lucas nos diz na sua narrativa que o cego curado seguia Jesus pelo caminho, louvando e dando graças a Deus. Com alma grata pelos olhos novos, pelo novo horizonte, segue dando graças, caminha com a graça de graça, caminha graciosamente, livremente. Quantas vezes nos encontramos sentados à beira do caminho do seguimento, levados pelo dessabor da nossa convivência, pela insensibilidade de nossa alma para com a presença simples do outro e de Deus? Quantas vezes nos encontramos sentados à beira do seguimento, do caminho do seguimento, levados pela impaciência das nossas limitações, das limitações alheias, pela frustração com as nossas incapacidades e não conquistas, pelo acúmulo de nossas tarefas e serviços, pelo cansaço da repetição? Tantos motivos e acontecimentos que nos levam à cegueira e nos conduzem ao desânimo e nos sentamos à beira do caminho. Fechamo-nos, não enxergamos mais, paramos com a luta, com a disposição de perfazermos o caminho da fé. Até mesmo talvez nos sentamos à beira do caminho por estarmos acostumados com as coisas de Deus e do seu reino. Nos acostumamos com a cotidianidade da nossa vida. Tornamo-nos mornos, pouco sensíveis e não nos deixamos conquistar sempre mais pelo extraordinário de podermos seguir Jesus. Mas Jesus vem e passa. Jesus vem e passa sempre. Porque o amor de Deus é dinâmico, vivo, vivaz e insatisfeito. Deus é um Deus ciumento, nos diz a Sagrada Escritura, ciumento, porque desejoso de levar-nos à plenitude da realização e maturação. Ele sabe que somente o amor é capaz de sustentar uma existência e realizar plenamente uma vida. Somente a gratuidade conduz à plena maturidade humana. Por isso mesmo, ao longo do caminho, ele vai passando, insistindo, convidando, desejoso que vivamos da jovialidade do seguimento. Os olhos de Jericó, queridos irmãos e irmãs. As palavras, os gestos, os passos do cego exprimem com admirável eloquência o dinamismo da fé, do abrir-se da nossa mente ao anúncio de Jesus. Ele, luz da nossa vida. E seguimos Jesus pelo caminho. Retomamos o caminho, a maestria de Jesus.
Tua fé te salvou é a afirmação-chave que nos permite ler na cegueira dos olhos o dom da vida física e o profundo significado espiritual de ver como Jesus nos ama. Por já termos sido curados uma vez, já não existem gestos sinais, só a palavra e a visão. É como se a palavra eterna perambulando entre nós fosse percebida porque deixou-se ver. Sim, em Jesus vemos a palavra de Deus entre nós. E porque o vemos entre nós é que nós pedimos a Ele a graça de abrir os nossos olhos. Não sentemos à beira do caminho, não fechemos os nossos olhos, mas abramos os nossos olhos para podermos ver a grandeza, o dom da fé que recebemos do seguimento de Jesus. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio ou jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Papa Francisco, comentando o cego de Jericó, nos ensina, fazendo uma ligação com o sínodo que estamos encerrando neste domingo. O episódio escutado é o último narrado pelo evangelista Marcos no Ministério Itinerante de Jesus, que pouco depois entra em Jerusalém para morrer e ressuscitar. Assim, Bartimeu é o último que segue Jesus ao longo do caminho. De mendigo na margem da estrada de Jericó, torna-se discípulo que vai juntamente com os outros para Jerusalém. Também nós caminhamos juntos. Fizemos o sínodo e agora este evangelho corrobora 3 passos fundamentais no caminho da fé. Antes de mais nada, olhemos para Bartimeu. Seu nome significa filho de Timeu. O próprio texto explica Bartimeu, filho de Timeu, mas o Evangelho, ao mesmo tempo que o reitera, põe a descoberto um paradoxo do pai ausente. Bartimeu, já sozinho na estrada, fora de casa e sem pai. Não é amado, mas abandonado. É cego e não tem quem o ouça, e quando queria falar, mandava-no calar, e Jesus ouve o seu grito. E quando se encontra com ele, deixa-o falar. Não era difícil intuir o pedido que faria Bartimeu. É óbvio que um cego queira ver ou reaver a vista. Mas Jesus não tem pressa, reserva tempo para a escuta. E aqui temos o primeiro passo para ajudar o caminho da fé: escutar. É o apóstolo do ouvido, escutar antes de falar. Em vez disso, muitos dos que estavam com Jesus repreendiam Bartimeu para que estivesse calado. Para esses discípulos, o indigente era um transtorno no caminho, um imprevisto no programa pré-estabelecido. Preferiram os seus tempos aos do Mestre, as suas palavras à escuta dos outros. Seguiam Jesus, mas tinham em mente os seus projetos. Trata-se de um risco do qual sempre nos devemos precaver. Ao contrário, para Jesus, o grito de quem pede ajuda não é um transtorno que estorva o caminho, mas uma questão vital. Como é importante para nós escutar a vida. Os filhos do Pai Celeste prestam ouvidos aos irmãos, não às críticas inúteis, mas às necessidades do próximo. Ouvir com amor, com paciência, como Deus faz conosco as nossas orações muitas vezes repetitivas. Deus nunca se cansa,
sempre se alegra quando procuramos. Peçamos também nós a graça de um coração dócil a escutar. Gostaria de dizer aos jovens, em nome de todos nós adultos, desculpai se às vezes não os escutamos. Se em vez de vos abrir o coração, vos enchemos os ouvidos. Como a Igreja de Jesus, desejamos colocar-nos amorosamente à vossa escuta, certos de duas coisas, que a vida é preciosa para Deus, porque Deus é jovem e ama os jovens, e que também para nós a vossa vida é preciosa, mas ainda necessária para avançar. Depois da escuta, um segundo passo para acompanhar o caminho da fé, fazer-se próximo. Vejamos Jesus, que não delega a ninguém da grande multidão que o seguia, mas encontra ele pessoalmente Bartimeu e lhe diz: que queres que eu faça? Que queres? Jesus se aproxima de Bartimeu. Não prescinde de suas expectativas. Que fazer não se limita a falar por ti, não segundo ideias pré-estabelecidas para todos, mas para ti na tua situação. É assim que Deus procede, envolvendo-se pessoalmente com amor de predileção por cada um de nós. Na sua maneira de proceder, ressalta a sua mensagem, assim a fé germina na vida. A fé passa para a vida. Quando a fé se concentra apenas em formulações doutrinárias, arrisca-se a falar apenas a cabeça sem tocar o coração. E quando se concentra apenas na ação, corre o risco de tornar-se moralismo e reduzir-se ao social. Ao contrário, a fé é vida, viva, vida, e viver o amor de Deus que muda a nossa existência. Não podemos ser doutrinalistas ou ativistas. Somos chamados a levar para a frente a obra de Deus segundo o modo de Deus na proximidade. Unidos intimamente a Ele, em comunhão entre nós, próximo dos irmãos e irmãs. Proximidade, aqui está o segredo para transmitir não algum aspecto secundário, mas transmitir ao coração a fé. Fazer-se próximo e levar a novidade de Deus à vida do irmão é o antídoto contra toda a tentação de receitas prontas. Interroguemo-nos se somos cristãos capazes de nos tornar próximos, capazes de sair dos nossos círculos para abraçar aqueles que não são os nossos, a quem Deus ansiosamente procura. Sempre existe aquela tentação que reaparece tantas vezes na Escritura: lavar as mãos, desinteressar-se. É o que faz a multidão do Evangelho de hoje, é o que faz Caim com Abel, o que fará Pilatos com Jesus, lavar as mãos. Nós, pelo contrário, queremos imitar a Jesus e, como ele, meter as mãos na massa, sujá-las. Ele, a caminho por Bartimeu, deteve-se ao longo da estrada. Ele, a luz do mundo, inclinou-se sobre o cego. Reconhecemos que o Senhor sujou as mãos por causa de nós. Fixando a cruz, fixando os nossos olhos na cruz, reconhecemos de lá, da lembrança de Deus que se fez meu próximo no pecado e na morte. Fez-se meu próximo, tudo começa lá. E quando por amor dele também nós nos fazemos próximos, nos tornamos portadores de uma vida nova, não mestres de todos, não especialistas do sagrado, mas testemunhas de um amor que salva e redime. Testemunhar é o terceiro passo. Olhemos os discípulos que chamam Bartimeu, não vão junto dele, que mendigava, levar uma moedinha para contentar ou dar-lhe conselho. Vão em nome de Jesus, de fato, dirigem-lhe apenas 3 palavras, todas de Jesus: coragem, levanta-te, que ele te chama. No resto do Evangelho, só Jesus diz coragem, porque ele ressuscita o coração. No Evangelho, só Jesus é que diz levanta-te para curar o espírito e o corpo. Só Jesus chama mudando a vida de quem o segue, colocando de pé quem está por terra, levando a luz de Deus às trevas da vida. Tantos filhos, tantos jovens como Bartimeu procuram uma luz na vida, procuram um amor verdadeiro e como Bartimeu, que apesar da multidão só invoca Jesus, também eles imploram vida, mas frequentemente só encontram promessas falsas e poucos se interessam verdadeiramente por eles. Não é cristão esperar os cristãos inquietos batam às nossas portas. Somos nós que devemos ir ter com eles,
não lhes levando a nós mesmos, mas Jesus. Ele manda-nos como aqueles discípulos para encorajar e levantar em seu nome. Manda-nos dizer a cada um: Deus pede para te deixares amar por Ele. Quantas vezes desta mensagem libertadora de salvação nos levamos a nós mesmos, nas nossas receitas, nas nossas etiquetas na igreja? Quantas vezes, em vez de fazer nossas as palavras do Senhor, despachamos com palavras dele as nossas ideias? Quantas vezes as pessoas sentem mais peso nas nossas instituições que a presença amiga de Jesus? Ouvir, fazer-se próximo, testemunhar. No Evangelho, o caminho da fé termina de maneira bela e surpreendente quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E todavia Bartimeu não fez profissão de fé, não realizou ação alguma, pediu apenas piedade. Sentir-se necessitado de salvação é o início da fé. É o caminho direto para encontrar Jesus. A fé que salvou Bartimeu não estava nas suas ideias claras sobre Deus, mas no fato de o procurar, de o querer encontrar. A fé é em questão de encontro, não é teoria. No encontro, Jesus passa, no encontro, palpita o coração da igreja. Então serão eficazes as nossas homilias, mas mais eficaz ainda o nosso testemunho de vida. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Dia 30 do diácono Roseval Rodrigues Cardoso e dia 31 do padre Sebastião Monteiro. Rezemos por esses nossos irmãos e irmãs. Agradeçamos a Deus por eles viverem entre nós e exercerem entre nós o ministério diaconal e o ministério presbiteral. Deus os abençoe e os guarde sempre. Lembremos que estamos indo para o final do nosso mês missionário, o mês das missões, e hoje encerramos em Roma o sínodo da sinodalidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos encerrando o nosso programa, pedindo e invocando a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um bom domingo e uma abençoada semana. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.